Olá, queridos amigos, queridas amigas. Louvado e honrado seja o nome do Senhor Jesus. Que alegria, que prazer, que satisfação de nós separarmos este momento para estudarmos a palavra de Deus, para que nós possamos ter e obter entendimento, conhecimento e sabedoria. Que o Deus de toda a glória, Criador do universo, possa abraçá-lo nesse momento, para que você possa fazer uma reflexão e ter esse entendimento, para que você possa absorver toda essa mensagem do Senhor para a sua vida. Que você tenha realmente um belo dia. Vamos estudar a lição? E hoje, sábado 2 de maio de 2026, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 6, que ela tem como título Vida de Oração, que é essa lição aqui, meus amigos. Tá? A lição de número 6, Vida de Oração. Tá? E a lição 6, né, que inicia-se hoje, né, que nós estudaremos durante toda esta semana, ela enfatiza pontos importantes referentes da oração como uma resposta, né, do Criador, que Ele é doador e mantenedor da nossa vida. E esta lição 6, que tem esse título Vida de Oração, ela está baseada nos seguintes livros das Sagradas Escrituras: Salmo 116, Daniel capítulo 1 e capítulo 2, Daniel capítulo 4, Daniel capítulo 6, 10 e 11, Lucas capítulo 22, Atos capítulo 7, 9 e 20, Gênesis capítulo 5, Êxodo capítulo 32 e 34, Deuteronômio capítulo 9, Números capítulo 12. E na abertura dessa lição 6, nós observamos uma figura, um desenho, que é este aqui, meus amigos, né? Que ele se refere a tudo que nós iremos estudar durante essa semana, né? E que você pode observar o desenho, né? E ao você ver aqui nesse lado direito aqui, nós temos uma pessoa ali que ela está de joelhos, orando e clamando ao Criador do universo. E no lado aqui esquerdo aqui, nós vemos o céu, onde no tabernáculo celestial habita o Deus Criador e mantenedor do universo. E assim, aqui, né, nessa figura aqui, onde está essa pessoa de joelhos, né, nós vemos ali que ela está interligada com uma tomada, né, que ela é ligada aos céus. Uma simbologia, né, que ela está conectada com Deus, que é o nosso mantenedor de nossa vida, onde através da oração que esse homem, essa pessoa está fazendo ali, é que a nossa vida sobrevive, né? Você pode ver ali, né? Como uma lâmpada ligada a Deus, que ela se acende, né? E Deus, ele é a fonte de toda a nossa vida, né? É um Deus que fornece a nós todas as coisas além da vida, né? Tudo que nós temos, nós devemos dar graças a esse Criador do universo. E assim, a analogia que é feita assim através da oração, simbolizada ali com uma tomada ligada ao céu, ela é poderosa, né? Porque ela ilustra não apenas como um pedido, né? Um clamor de alguém, mas como um meio essencial de uma conexão espiritual com o soberano Deus Criador do universo, que é a fonte de todo o poder, de toda a glória, fonte da vida. E assim essa conexão deve ser todos os dias, contínua, sempre ligadas, para que nós possamos manter essa luz acesa da esperança no nosso coração, para que nós possamos realmente a cada dia mais estar fortalecido diante das adversidades que nós temos.
E o que nós vemos nessa lição 6, né, que será realmente bastante importante para nós, que falar sobre vida de oração, porque a oração ela é uma das práticas assim, mais importantes para todas as pessoas, e não apenas uma tradição religiosa, mas é o meio pela qual a pessoa se interliga, se conecta diretamente com o Deus de toda a glória, o nosso Criador, o mantenedor da nossa vida. E pensando nisto, a coordenadora da lição da Escola Sabatina desse trimestre, nesta lição especialmente, essa coordenadora era chamada de Nina Artkessen, que ela colocou o seguinte verso para memorizar nessa lição, que diz o seguinte, ó: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, e eu o invocarei por toda a minha vida. Está lá no Salmo 116, versículos 1 e 2. E assim, nossas orações, elas são tremendamente importantes. É uma resposta que nós damos a Deus pelo seu amor, a sua misericórdia, que um dia Ele tomou a iniciativa de nos trazer de volta para si por amor. E no verso acima, o salmista, ele expressa todo o seu amor, toda a sua sinceridade a Deus, e mostrando a sua total dependência profunda ao Senhor, por ele manter a sua vida, né? Porque Deus o havia livrado da morte, que naquele momento ele estava em uma situação assim dolorosa, da destruição do lugar onde ele estava, que estava prestes a acontecer. E a oração funciona como uma bateria, um recarregador do espírito, né, da pessoa, trazendo entendimento, paz, principalmente nos momentos difíceis, né, das aflições, das angústias, nos fortalecendo nos momentos assim, diários, né, diante do nosso trabalho, das coisas que nós temos que fazer, mas também nos momentos felizes, né? A oração ela é importante porque é uma conexão de gratidão que nós fazemos ao Criador. Imagine você, se você tem um cônjuge, ou talvez um amigo leal, sincero, mas que você não tivesse conexões com ele, não se conversasse com ele. Com toda certeza, esse relacionamento iria esfriar em pouco tempo. Do mesmo modo, a oração é a parte essencial do relacionamento, de uma intimidade com Deus. Deve ser um hábito, né, um contínuo de todas as pessoas, que ela seja assim constante, devocional, vital, para que seja fortalecido essa intimidade diariamente, e que devemos fazer essa oração várias vezes ao dia, assim como Daniel fazia. A oração conecta a fragilidade humana com a força do Criador do universo, porque nós somos dependentes dele, que é a fonte da vida, sendo importante que nós façamos isso como cristão. A oração ela move o sobrenatural, ela realiza coisas extraordinárias que o ser humano sozinho não conseguiria fazer, porque a oração tem o poder de movimentar o céu. A oração ela é a respiração da alma. Ela faz o impossível acontecer, que diz lá em Mateus capítulo 21, versículo 22. Porque ela quebra as cadeias das aflições, das discriminações, das injustiças. Ela arrebenta, ela quebra com Satanás e seus anjos e fazem o recuar, que é falado ali no livro de Efésios, capítulo 6, versículos 12 até 18. E na Bíblia nós observamos muitas pessoas assim, que foram pessoas assim, de orações, pessoas comprometidas com o Senhor, que tinham essa intimidade várias vezes por dia,
e que faziam diferença na vida delas, né? Eles tinham um momento especial com Deus. E ao prestarmos a devida atenção na vida dessas pessoas que é mencionada na Bíblia, como era o jeito delas de ser, seus hábitos, percebemos de que a maneira e a comunhão delas com Deus foi assim algo diferente, né? Sobrenatural, porque Deus moldou a relação que elas tinham com eles, né? Como as orações transformaram essas vidas dessas pessoas. O fato é que a nossa oração não só afeta a nós, mas a todas as pessoas que estão ao nosso redor. Esse tema, essa lição e a oração é bem amplo, ela é muito essencial a todos nós e importante, né? Muito maior para nós estudarmos nessa lição somente em 2 semanas, mas é um bom início para ter um entendimento e conhecer o que é a oração, mas ela deveria ser muito mais tempo. E nessa semana nós teremos estudos diários com bastante assim, detalhes, onde nós nos aprofundaremos nessa lição 6 sobre vida de oração e aprenderemos grandes exemplos de pessoas de orações, homens de orações, mulheres de orações, que aparecem nas Escrituras, como foi o caso de Daniel, Enoque, Moisés, Arão, Miriam, que nos mostram para nós, né, através dessa Escritura, da importância de se ter essa intimidade com Deus, e que seja diariamente, várias vezes por dia, através de oração, que é o ponto central de nossa fé, para um relacionamento sólido, eficaz com Deus, para que Ele possa nos levar para as mansões celestiais. Que você, meu amigo, minha amiga, possa refletir sobre o que nós conversamos aqui nesse momento. Se você não tem esse entendimento, peça sabedoria para Deus. Ao se ajoelhar assim e não saber fazer oração, peça a Deus que lhe ensine a orar, né? Os próprios discípulos pediram para Jesus: ensina-nos a orar, Senhor. E Jesus ensinou eles a orar, né? E assim como Deus, com toda certeza, com todo o amor que Ele tem, irá fazer com que você saiba orar, com que você saiba expor suas palavras, e a forma que você pode também estudar essas Escrituras, a palavra de Deus, que vai abrindo sua mente. Que você tenha realmente um belo dia ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.